Olá, sejam bem-vindos ao episódio 28 da nossa série. Neste episódio, nós vamos falar sobre os famosos derivativos, tá? Explicaremos o que são os contratos futuros, swap, termo e opções. No episódio passado, nós explicamos como operar comprado e como operar vendido na Bolsa de Valores. Trouxemos conceitos como stop loss, stop gain e como alugar ações. E, claro, aproveitamos o momento para explicar essa metáfora famosa entre os touros e os ursos. Vamos lá, então? O que é um derivativo, Henrique? Ora, um derivativo é um ativo que deriva de outro ativo. A gente já viu alguns ativos aqui, como, por exemplo, uma ação. Então, existe um derivativo de ação. Então, por exemplo, uma opção de Vale, por exemplo. A ação da Vale, a Vale 3, né? Então, existe um derivativo que vai derivar dessa Vale 3. Por exemplo, uma opção de Vale. Então, quando a gente estiver olhando para a opção de Vale, que é um derivativo, a gente sabe que esse derivativo se derivou da ação da Vale. Apesar de serem os ativos mais arriscados que a gente tem no mercado, os derivativos, olha que interessante, eles foram criados para gerar o quê? Proteção, e a gente vai ver isso. Eu vou começar explicando o que são os contratos futuros, mas também vou aproveitar para que você entenda o que é um derivativo como um todo, tá bom? E por que ele foi inventado para gerar proteção. Vamos lá, vamos a um exemplo didático, tá? Imaginemos então que nós somos produtores rurais, nós somos produtores de milho. A gente planta o milho, colhe e vende o milho, ok? Vamos criar algumas premissas básicas aqui. Vamos supor, então, que nós estamos no mês de janeiro de qualquer ano, tá? Estamos no mês de janeiro e plantamos o milho e temos uma expectativa de colher 1.000 sacas em dezembro. Tudo bem até aí? Plantamos o milho e nós temos a expectativa de colher 1.000 sacas lá em dezembro. E vamos supor também que o nosso custo para a produção desse milho foi de R$ 70 por saca. Ou seja, tudo que gastamos com semente, adubos, fertilizantes, mão de obra, está gerando para a gente, então, um custo de R$ 70 por saca. Ou seja, tudo que a gente vender acima de R$ 70 é lucro para a gente, tá bom? Vamos lá. Outra premissa que a gente tem que levar em consideração é o seguinte. Então, a gente está em janeiro e aí a gente vai procurar saber qual é a cotação da saca de milho agora em janeiro. Quanto está custando uma saca de milho agora em janeiro? Ora, R$ 100. Vamos supor aqui também, eu e você, que esse lucro aí, né, de ter custo de R$ 70 e a gente conseguia vender a R$ 100, é um lucro muito bom, vamos supor isso, tá? Que é um lucro extraordinário, maravilhoso, tá? Só que, qual é o problema aí? Estamos em janeiro, vamos colher o milho em dezembro e hoje, em janeiro, está custando R$ 100 a saca. Pergunta, quanto vai estar custando lá em dezembro? Resposta, ninguém sabe, né? Pode estar custando mais ou pode estar custando menos. Então, a gente pode pensar assim, poxa, será que não tem alguém que gostaria de fazer um contrato com a gente, não? Que contrato, Henrique? Um contrato que a gente fecha esse preço de R$ 100 hoje e entrega em dezembro. Será que alguém quer fazer isso com a gente? Será que isso é possível? A gente garantir, travar, congelar esse preço? Resposta, sim. Então, estamos diante dos contratos futuros, pessoal. O que é um contrato futuro, então? É um contrato que a gente vai fazer, o nosso exemplo do milho aqui, que a gente vai vender o nosso milho a futuro. A gente vai vender hoje, travar a operação nos R$ 100 hoje e vai entregar, né? A entrega física vai ser lá em dezembro, quando a gente colher. Então, veja, eu tinha alinhado com vocês que isso para a gente é maravilhoso vender a R$ 100. Então, no momento que a gente fecha esse contrato, a gente está extremamente satisfeito com essa operação. Lembra que os derivativos foram inventados para gerar proteção? Nesse nosso caso aqui, proteção no quê? Na variação do preço da saca do milho. Vamos lá, vamos criar alguns cenários aqui. Imagine que chega, então, a gente fecha o contrato, vendemos a R$ 100. E aí, quando a gente chegar lá em dezembro, que a gente colheu todo o milho, a gente vai e olha a cotação, né? Vamos supor que a cotação esteja R$ 110. O milho está custando, a saca do milho está custando agora, em dezembro, já estamos em dezembro, já colhemos, está custando R$ 110. Pergunta que eu faço a você: ganhamos ou perdemos dinheiro com essa operação? Veja, ganhamos, nosso custo foi de 70 e a gente vendeu a 100. O fato de estar a 110 significa dizer que a gente poderia, se a gente tivesse esperado, vender num preço melhor. Mas a gente não perdeu dinheiro, porque a gente vendeu a R$ 100. E lembra, R$ 100 era ótimo para a gente. A gente pode usar a expressão seguinte: deixamos de ganhar um dinheiro a mais. Mas travamos a operação e o nosso lucro era suficiente naquele momento. Vamos ver o inverso? Vamos supor que, então, a saca do milho estivesse, então, chegamos em dezembro e ela está cotada a R$ 90.
Ganhamos ou perdemos dinheiro nessa operação? De novo, a nossa rentabilidade já foi travada no 100, né? Deixamos de perder, né? Deixamos de perder porque a gente travou via contrato futuro. Então, pessoal, podemos voltar agora, já diante dessa explicação, e entender um pouco mais do conceito do derivativo. Então, de novo, um ativo que deriva de outro ativo. Então, o contrato futuro de milho deriva do ativo milho, tá? E veja, como eu falei, ele foi criado para gerar proteção. Veja você como produtor rural, produtor de milho, você não se sente protegido no momento que você consegue lá travar o valor e não ficar ao sabor da oscilação da saca de milho na bolsa? Sim, né? Não sentimos protegidos. Então, ó, veja, nós somos o que a gente chama de hedgers, as pessoas que vão buscar nos derivativos proteção, tá? Então ele foi inventado para isso. Mas veja que interessante e muito interessante. Do outro lado, nós temos alguém que precisa correr o risco. Percebe? Quem compra a nossa saca de milho hoje, janeiro, a R$ 100 e vai receber só lá o contrato para terminar em dezembro a saca do milho pode oscilar, né? Se ele fez esse contrato com a gente, ele está especulando, acreditando que vai estar maior e ele vai ganhar com isso. Então, veja, a figura do especulador, né, nos derivativos é uma figura muito importante. Por muitas vezes, usamos o termo especular como uma coisa ruim, mas aqui, nos derivativos, é de total importância. Não existiriam os derivativos se não existisse a figura do especulador. Você pode operar em qualquer uma das pontas, tá? Você pode ser contraparte em qualquer um dos lados. Mas os derivativos foram inventados para gerar proteção. Mas você também pode operar nesse lado aqui. O risco está todo aqui, ok, pessoal? Então, quando diz que os ativos mais arriscados são os derivativos, depende da parte que você está, depende do lado que você está. Se você for especulador, sim, de fato, você está correndo um grande risco e a gente vai ver mais sobre isso aqui. Mas ressalto a importância do especulador nesse processo. Sem ele, não existiria o mercado derivativo. Tranquilo, então, o que é então o contrato futuro? Já então explicamos o que é o derivativo e também já explicamos como funciona o contrato futuro. Lembrando que o contrato futuro, ele é um contrato financeiro e não físico, né? Na frente lá da Bolsa, lá em São Paulo, né? Não chega lá um carro de boi, uma carreta com saca de milho, né? Então as negociações são só financeiras. Como é que funciona na verdade? Eu já tenho ali eu como produtor de milho, né? Eu já tenho ali os meus compradores certos do milho, né? Então veja, na verdade eu vou lá, imagine então um cenário que a saca de milho está 110. Eu vou lá e vendo realmente em dezembro, né? Vendo realmente minha saca de milho a 110 e volto aqui para entregar 10 para o especulador, porque ele ganhou R$ 10 na nossa diferença de contrato, tá? Na verdade, os contratos futuros eles têm ajuste diário, tá? Então, diariamente ali você é chamado para colocar algum dinheiro se você estiver perdendo nessa operação, por exemplo, a saca de milho estiver subindo, né? 101, 102, 103, R$ 110, você vai depositando ali uma margem que a gente chama, um depósito diário, você vai tomando a chamada de margem e você vai recebendo a margem quando vai caindo para R$ 90, tá? Então, o contrato futuro, como é negociado em bolsa, ele tem o que a gente chama de ajuste diário de margem. Como seria o exemplo, então, de a saca de milho está custando R$ 90? Então, eu vou lá, produtor, vou lá e vendo, né, para o meu comprador o milho a R$ 90, e quem vai me dar os R$ 10 para completar os R$ 100? O especulador, porque ele perdeu, né, na operação comigo, ele perdeu o dinheiro. Então, ele me dá os R$ 10 e eu sempre vou sair, então, com R$ 100, que foi o contrato que eu firmei, tá certo? Lembrando que não há negociação física do bem, tá? Sempre é um contrato financeiro. Vamos partir para o contrato swap, pessoal, que é bem semelhante, tá? Swap vem do inglês troca, né? Então, imagine você, trazendo um exemplo aqui prático, que você é uma empresa exportadora, você vende aqui no Brasil, você é uma empresa exportadora, então você vende em dólar, seu faturamento é em dólar, então imagine que você vendeu aí nesse mês US$ 100.000, ok, você vendeu US$ 100.000, vai receber em 30 dias, tá? Porém, os seus custos aqui no Brasil são em reais, e você fica, então, você já vendeu, quando você vendeu, né? Você vendeu, então, US$ 100.000, e o dólar, a gente sabe que ele fica variando todo dia a sua cotação. Então, você está sujeito a essa variação da cotação do dólar. E você, como empresário, você não quer isso, né? Isso é muito ruim para você, porque você não tem previsibilidade. Então, nesse período de 30 dias, até você receber os dólares, você pode fazer um contrato de swap. Qual é a ideia? Swapar, de trocar. Então, você trocaria com alguém, no caso, especulador de novo, tá vendo?
As taxas, você pode, por exemplo, oferecer a variação do dólar para ele, ele te oferece a variação, por exemplo, da taxa Selic. Você recebe os juros da taxa Selic nesse período até você receber o seu faturamento lá. Detalhe, de novo, não há aqui, você não entrega o bem, tá? No swap, você só troca a taxa. Você vai continuar com 100 mil dólares, mas você vai ter rentabilidade de CDI ou de Selic nesse período, enquanto o especulador vai ter rentabilidade da variação do dólar, tá? Você não quer isso, então por isso você swapou, você trocou com ele a rentabilidade. Os contratos futuros se assemelham muito aos swaps, mas na verdade eles são bem diferentes, tá? A primeira diferença de clássica, né? Os contratos futuros são padronizados, portanto, negociados em bolsa de valores, enquanto o contrato swap ele é totalmente modelado, formado de acordo com a vontade das partes. Então, veja, ele é negociado em mercado de balcão. Já no swap, não, né? No swap, não tem ajustes diários, é tudo feito lá apenas no final do contrato, tá bom? Tranquilo aqui sobre a diferença entre contratos futuros e swap? Vamos falar agora do termo, pessoal. Termar é sinônimo de alavancar, tá? Então, o termo é sinônimo de alavancagem. Vou trazer um exemplo aqui de novo para vocês, bem prático, tá? Existem várias operações que você pode fazer a termo, tá? Vou trazer só uma clássica aqui para a gente entender o que é que faz o termo. Ó, imagine que você então tem, sei lá, R$ 100 na sua corretora e você quer comprar uma determinada ação, tá? Você acredita muito no potencial de alta dessa ação e você quer comprar porque você quer oferir esse lucro. Mas como você acredita tanto nessa alta, acredita tanto que essa ação vai subir muito forte, que você não quer só comprar os 10 mil que você tem. Você pergunta assim, pô, será que eu consigo comprar a mais? Será que eu consigo maximizar essa operação? Será que eu consigo alavancar para ganhar mais? Resposta sim, né? Através do termo. Então vamos lá. Antes da crise imobiliária em 2018, as corretoras permitiam termar em até 10 vezes o patrimônio que você tem, tá? Então vamos lá. Imagine que você tem R$ 10.000, você poderia então termar a R$ 100.000. Então você compra a determinada ação que você acredita no valor de R$ 100.000, só tendo R$ 10.000, tá? Porque você termou. E aí, vamos lá, você acredita no potencial de alta dessa ação e você comprou. E aí, de fato, aconteceu, né? Ela subiu 10% e você vendeu. Ou seja, você oferiu um lucro de 10 mil reais, que representa do capital inicial que você tinha, um lucro, então, ó, de 100%. Olha que bacana. Bacana, né? Mas tomem cuidado. Cuidado com o quê, Henrique? Olha o contrário, é para o bem e para o mal. O contrário pode acontecer, Henrique? Pode. Você comprou acreditando que vai subir, tá? Tinha 10 mil reais, alavancou via termo para 100 mil reais, acreditando que essa ação ia subir e a ação, ó, não subiu. Ela caiu. Caiu quanto, Henrique? 10%. Ou seja, você perdeu todo o seu patrimônio. Então, a alavancagem ela é muito perigosa. Quando dá certo é maravilhoso, mas se der errado, cuidado muito com essa operação. Lembra sempre que bolsa de valores, renda variável, precisa ter perfil para operar, perfil de risco, tá? Veja, esse cenário poderia ser pior? Poderia. Acompanha aqui comigo, ó, caiu 10%, não foi? Imagine que ao invés de 10% caísse aí 15%, né? Imagine cair 15%, né? O que é que ia acontecer? Na verdade, você ia ficar, ó, devendo, né? Que você ia perder muito mais que 10 mil reais, você só tinha 10 mil reais, você ia ficar devendo. Aí alguém pode dizer assim, não, Henrique, veja só, quando começar a cair perto de 10%, caindo 7, 8, 9, chegando perto de 10%, você mesmo poderia ir lá e zerar, ou a própria corretora ali zerar por falta de garantia, por falta de margem, não é? Isso é verdade em partes, mas veja, e se essa ação tiver, a bolsa estiver fechada no momento de abertura em leilão, já abrir com um gap de baixa de 15%, e aí, o que fazer, né? Parêntese, não se preocupe com essa questão de operar, leilão, abertura de bolsa, a gente vai ver tudo isso na parte prática lá na frente. Acompanhe junto comigo. Tá certo? Então, em resumo, cuidado com o termo. Existem outras operações de financiamento que a gente pode fazer em termo. Eu quis trazer essa aqui logo para chamar sua atenção a respeito do risco que envolve as alavancagens. Muito cuidado com isso. Vamos falar agora das famosas opções. Confesso que gosto bastante desse derivativo, essas opções. E eu tenho um vídeo aqui no canal que não só explica o conceito das opções, como também explica uma operação que eu gosto muito, chamada lançamento coberto com opções de compra, tá? Então esse vídeo tá aqui, eu vou colocar ele aqui no card também, vou colocar na descrição do vídeo, acompanhem lá, porque tá incrível. E se você ficou até aqui, peço que me siga aqui no canal, deixe seu like, bote um comentário para fortalecer, para nos animar nesse projeto, e até o próximo vídeo.